saudável para uma vida plena, amém? Em nome de Jesus. Pastor, que saudável é esse? Não é na saúde, tá? Quando eu trato de coração, não é esse que bombeia o sangue do teu corpo. Eu quero falar da tua alma em nome de Jesus, amém? Dá um sorriso pro teu irmão, pergunta para ele como vai o seu coração. Não responda, tá? Só pergunta. Em nome de Jesus, como vai o seu coração? Abra sua Bíblia lá em Salmos, capítulo 51, por favor. Salmos 51. Irmãos, os textos são outros, né, em relação à quarta-feira, mas o foco é o mesmo. Eu quero tratar do seu coração, né, no dia de hoje, em nome de Jesus. Salmos 51. Olha o que o salmista ele pede para Deus. Aqui é uma oração de Davi, quando ele tinha falhado com Deus, né? Você sabe que o Salmo 51, irmãos, ele foi declarado, digamos assim, no terraço do palácio. Quando Davi tinha falhado, ele decidiu não só confessar a Deus, mas ele confessou a todo o seu povo, a qual ele era o rei. Então você vê que Davi ele tinha desejo de mudar, por isso que a Bíblia fala que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. O coração de Davi é visto como um coração perfeito. Você sabe que o coração perfeito não é um coração que não tem defeitos, mas é um coração sincero, é um coração que se propõe a mudar, é um coração que se deixa ser transformado. E tem muito coração de muito crente aí, irmão. Eu digo para ti, irmão, que está sujo, está podre. Ah, pastora, que isso? Não, se Jesus falou para os fariseus que o coração deles era como um sepulcro caído, eu falar que o coração está podre, eu aqui ainda. É, não é verdade? Você sabe que é sepulcro caído? Quem já foi no cemitério? É bonito ou não é por fora? É bonito, irmão. É bonito. Às vezes, lá, você sabe que uma vez eu fui no cemitério, bom que lá tinha até uma casa, literalmente uma casa. Uma vez não, até quando a gente foi no velório do meu cunhado em janeiro, não, perdão, do meu pai, meu padrasto, quando ele faleceu. Ele foi enterrado, irmãos, num lugar lá, como diz, aparentemente chique, assim. E o meu esposo, ele foi caminhar, e era um jardim, literalmente, nem dá para dizer que tinha coisa, né? Aí ele foi caminhar, mas era de madrugada, o velório, era o velório, na verdade, não foi onde ele foi enterrado, o velório lá, que foi feito para ele. Irmãos, ele foi caminhar de madrugada, é cansativo. Quem já foi em velório, já foi? É cansativo, né? Aí ele decidiu sair um pouco, caminhar. Daqui a pouco o alarme começa a apitar lá do cemitério. E foi, acho que uns 2 ou 3 policiais atrás dele, né, querendo saber o que ele estava fazendo naquele espaço, mas era noite, ele não tinha visto. Porque o que tinha lá? Fizeram uma cobertura, botaram um alarme para proteger a sepultura, para ninguém roubar. Meu esposo disse, eu não sabia que aqui, porque era um jardim, tinha até um banco, né, vida? Vida, ministro, tinha um banco lá, eu acho, né? Tinha banco, tinha, não sei se era um chafariz que tinha lá. Olha, parecia uma praça, assim, um espaço para te sentar. Então, quando veio, apareceu lá os policiais. Eles, porque eu já falei que não é para ninguém caminhar aqui, porque senão dispara o alarme, aí os donos já ligam para a gente, dá um baita de um problemão. Mas me diz uma coisa, o que tem lá dentro? Não é podridão? Então você vê, por isso que Jesus falou isso para os fariseus, que eles eram sepulcros caídos. Eles queriam exibicionismo. Eles mostravam uma coisa por fora, mas por dentro, eles eram outra coisa. E aí que está, irmãos. Você sabe que tem gente que vai perder o céu, não é pelas atitudes externas, é por aquilo que guarda no interno. É por aquilo que não se deixou limpar e libertar, aonde? No coração. Então, assim, a palavra ela sempre vem como ensinamento, não julgamento, tá bom? E o que eu faço com ensinamento? Irmãos, quem tem juízo pratica. Amém? Quem ama o Senhor aí? Então, pratica. Ele diz assim, ó, Salmo 51, versículo 10. O que ele diz? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, olha o que ele pede para Deus: cria em
coração puro. Irmãos, Adão e Eva, quando eles estavam no jardim, a Bíblia fala que eles tinham tanta pureza, não havia maldade, que eles chegavam a estar nus, né? E não havia um olhar maldoso, não havia aquele julgamento no coração. E o que acontece? Quando o pecado entrou por meio da desobediência, a maldade entrou no coração do homem. Todos nós nascemos debaixo do pecado de Adão e Eva. Eu sempre falo, eu não preciso ensinar uma criança a mentir. Ela já sai mentindo, porque a impureza, a natureza, irmãos, caída, já nasce conosco. Por isso que Jesus, ele não é condenação, Jesus é solução. Diga assim comigo, Jesus é solução. Jesus é solução por quê? Para nos livrar, irmãos, da natureza caída, que foi a herança que Adão nos deixou. Essa impureza, essa maldade. Em nós não habita bem algum. A Bíblia diz que o coração do homem, ele é o quê, irmãos? Enganoso. Até eu comentei da criança, vamos imaginar que aqui tem uma planta, né? Aí a criança vai lá e arranca todas as folhas da planta. Aí está tudo no chão. Aí eu chego assim, Mariazinha, foi tu que arrancou as folhas da planta? Ela olha assim, pode não saber nem falar. Não é? Quem é que ensinou ela a fazer aquilo? Já é dela, já está nela, aquela impureza, aquela maldade. Aí precisa de Jesus para limpar, precisa de Jesus para purificar, precisa de Jesus para refazer o espírito. Porque quando Adão e Eva pecam, o que morre neles é o espírito, é a natureza divina. Enquanto o homem, ele não reconhece a Jesus, ele não decide inclinar o coração para viver a palavra, o espírito, que é o verdadeiro eu dele, está morto, está apagado. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí, quando ele aceita Jesus, o verdadeiro eu, que é o espírito, não passa a ter vida de novo. Mas então, sem o espírito vivo, que vai dominar é a carne, é o pecado, é as emoções. Irmãos, as emoções, os sentimentos, eles fazem parte de nós. Só que o que? Se o nosso coração não estiver sob o comando de Jesus, o que vai acontecer? Esses sentimentos vão controlar você e vão te destruir. Por exemplo, alguém já passou um dia triste aí? Alguém já se sentiu triste em algum momento? Aquele dia foi perdido. Existe alegria e tristeza, não existe? Existe, irmãos. Só que o que acontece? Se a tristeza não me domina, eu fico desmotivado. Eu fico, irmãos, parado na vida. E tem casos que é tão sério que aquela tristeza vai se agravando que ela pode te levar a uma depressão. Por isso, assim, o problema não é ter sentido a tristeza, o problema é ela ter permanecido dentro do teu coração. Nós passamos por momentos de chateações na vida. É os altos e baixos, ok? Mas agora, se isso permanece como uma raiz de amargura, isso vai te destruir. Você tem que tirar. Pastora, mas eu já orei para Deus tirar. Tem coisa que não é Deus que tira, é você que faz. Deus está esperando você tomar uma posição. O Davi fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. O que é esse espírito reto? É alguém, irmão, que se permite ser tratado, ser moldado, ser trabalhado por Deus. Olha o que diz ali a palavra em João, capítulo 15, por favor. João, capítulo 15, o versículo é o 11, tá bom? João 15. Aqui são palavras de Jesus. João, capítulo 15, o versículo 1. Conhecido nosso, mas que vai nos abençoar. João 15, versículo 1. Jesus falou, eu sou a videira, o que, irmãos? Verdadeira. E meu pai é o que? É o lavrador. Pastora, como é que eu consigo um coração puro? Primeiro, você tem que se achegar ao evangelho verdadeiro. Porque se Jesus está falando que ele é o verdadeiro, significa que existe o falso. Você conhece a vinha, pessoal? Conhece a videira? Quem conhece a videira aí? Você conhece? É bonita ou não é? É bonita. E você sabia que literalmente existe uma videira falsa? Você já tinha ouvido falar dela? Pesquisa lá, videira falsa, para você ver. As folhagens delas são um pouquinho maior,
ela é bem semelhante à videira original, elas são mais brilhosas, e ela produz um fruto bem igual, bem semelhante à uva. Só que se você consumir desse, principalmente as crianças, os animais, ela é, digamos, venenosa, pode dar problema de estômago. Você não sabia que existia videira falsa? Existe. Irmãos, olha como Deus é tremendo. Quantos anos atrás foi escrito? Jesus está falando, eu sou a videira verdadeira. Tem muita gente se metendo ali em evangelho falso, mentiroso, entregando seu coração a tudo quanto é coisa, abrindo seu coração para um monte de porcariada. Você tem que localizar Jesus. Jesus fala assim: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Como é que eu encontro Jesus, pastor? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. O evangelho verdadeiro, ele traz mudança de vida. Eu sempre falo isso, de dentro para fora. É uma mudança de caráter. É uma transformação que a religião não pode fazer. Ela não tem capacidade de fazer. Ser humano algum faz o que o evangelho tem poder de fazer. O meu papel como pastora não é mudar você ou decidir por você. É mostrar o caminho ao qual você tem que seguir. Aí a decisão é toda sua. E quem vai convencer você de alguma coisa é o próprio Espírito de Deus. Não sou eu. Mas você tem que abrir o seu coração para que isso aconteça. Não tem gente que anda comendo um pasto seco. Como dizia um pastor já, irmãos, tem gente que acha que a vaca dá leite, né, irmãos? Ah, pastora, minha vaca não dá leite. Irmão, para ela dar um bom leite, primeiro ela tem que comer um bom pasto. Ela não é verdade. Dá um pasto ruim para ela, para ver o que ela vai produzir para você. Tem gente que vai comer um pasto seco. Ela acredita em tudo que falo para ela. Ela deixa o coração dela exposto para tudo quanto é coisa. Ela não filtra. Ela não procura na palavra. Ela não procura saber a veracidade daquilo. Ela vai entregando o coração dela a um monte de Deus estranho. Esse Deus estranho não é só a figura, assim, a imagem de alguma coisa. Pode ser coisas, pode ser pessoas, o seu próprio eu. O maior inimigo do homem é ele mesmo, irmão. É ele mesmo. Tem gente que é tão orgulhoso que ela diz: não, eu não preciso pedir conselho nisso, eu não preciso de ajuda naquilo. O coração é mau. O coração não reconhece, não, vamos dizer assim, se humilha diante de Deus para dizer: poxa, eu estou errado, preciso mudar, preciso melhorar. Um coração desse, irmão, não vai ser alcançado por Deus. Você precisa oferecer a Ele o teu coração. Dizer: Senhor, me limpa, me purifica. Eu falei com os irmãos de manhã, irmão, todo dia quando eu vou orar, eu digo assim: Deus, olha para mim, olha para o meu coração, arranca de mim, tenha liberdade, eu dou total acesso ao Senhor. Vê se eu estou meio exibida, vê se eu estou meio vaidosa, vê se eu estou meio orgulhosa. Jesus, tira de mim o orgulho. Ah, pastora, a senhora, eu falo, irmão. Você sabe por quê? Quando você tem posição de autoridade, quando você de alguma forma começa a ser conhecido, uma das coisas que quer agarrar no pé dessas pessoas é o orgulho, é a soberba, irmãos, é esse negócio de querer se amostrar para os outros. Você acha que não? Pode ver, até no cargo profissional, quem não gosta de ser reconhecido, é ou não é verdade? Uma vez eu ouvi falar: quer conhecer alguém? Dá um cargo de honra para essa pessoa. Deixa lá um tempo e depois tira. Você vai descobrir realmente o que está no coração dela, qual é a intenção dela. Então, isso aí é uma coisa que anda junto com as pessoas. Por que tem muita gente aí, eu digo para ti, não, é usado por Deus, aqui eu falo, tem uns famosos, né? Começa a crescer aí, Deus começa a abençoar, e quando vê, está cometendo umas barbaridades aí fora, você diz: nossa, como é que pode, né? É que não se manteve na presença de Deus. A faxina tem que ser todo dia. Eu digo que, no mínimo, a nossa casa tem que ser varrida todo dia. É ou não é? Cadê as irmãs que fazem limpeza aí, né? Daí tem um dia da faxina geral. Tem ou não tem? Tem. Mas a nossa vida, o nosso coração, ele tem que ser examinado todos os dias. Irmão, às vezes, dependendo da casa, dependendo do local, né, a localização que mora, às vezes, irmão, a cada 2, 3 dias, tem um móvel lá que já está cheio de poeira. Tem que limpar. Às vezes a gente se preocupa com um monte de coisa, mas você não para para fazer uma autoanálise do seu coração. Sabe que eu tenho o costume do final do dia? Eu oro às 6 horas da manhã, aí, irmãos, chega lá no final do dia, eu paro um pouquinho, começo a refletir. O que aconteceu hoje? O que entrou, o que não entrou no meu coração? O que eu devia ter feito, o que eu não devia ter feito? E eu falo tudo com Jesus, né? Ó Jesus, passei hoje no negócio.
cálice transbordou, mas não foi para bom, não. Por isso que o Senhor me ajuda aqui. Mas a gente precisa fazer essas manutenções todos os dias. Porque a salvação não é uma vez salvo e sempre salvo. Ela é um degrau. Todos os dias você tem que cuidar do teu coração. Lembra que Salomão falou de tudo que você tem que guardar? Guarda o teu coração. Ele diz aqui mais o 2: toda vara em mim que não dá fruto, o que acontece, irmãos? Atira. O fruto é consequência de um coração na mão de Deus. Quando eu estou com o meu coração firmado em Jesus, irmão, o fruto vai ser consequência. Um coração limpo, irmão, se reflete. Eu sempre falo, cada um dá o que tem. Pode ver, irmão, a pessoa está grossa, ela está estúpida, ela está xingando, o coração dela não está bem. Só você olhar, o que está aqui vai refletir aqui e vai refletir nas atitudes. É visível, não é verdade? É visível. Se tem espinha, a pessoa vai te dar espinha, irmão. A gente consegue mascarar às vezes, né? Eu brinco, as mulheres às vezes têm umas ótimas maquiagens, elas conseguem sorrir. Tem gente que sorri diante de você, mas só ela sabe como é que está o coração dela realmente. E aí? A Bíblia está dizendo que quem não dá fruto é tirado fora. E ele diz a próxima parte: e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais. Ou seja, é alguém que se permite ser tratado. É um coração maleável. Tem gente, irmão, que só está jogando para lá certos assuntos. Não, pastor, eu perdoei. Perdoou mesmo. Não, porque perdoar alguém não é esquecer. Perdoar alguém é você lembrar e aquilo não te ferir mais. Mas tem uns irmãos que quando lembra, meu Deus, na verdade ela só deixou para lá. É um assunto mal resolvido. Geralmente tem casas que tem aquele quartinho da bagunça. É ou não é, irmãos? Vai falando, vai vir aqui. Não, toca tudo lá no momento. A gente não se preocupa. Mas a palavra de Deus, ela diz que Deus, ele sonda o nosso coração. Você esconde de tudo e todos. Mas o Deus não tem como esconder. O Senhor, ele vê o mais profundo do nosso ser. Nem você se conhece tão bem como Deus te conhece. Às vezes pode estar casado há 50 anos, até mais. Eu falo que casamento é faculdade sem formação. Ainda ele se diga assim, pastor, eu conheço ela, eu conheço ele. Lá no fundo, bem no fundo, mas bem no fundo você não conhece. Deus literalmente conhece. Ele sabe todas as coisas. Então não tem como ficar escondendo. Tem gente, irmão, que está querendo fugir de Deus. Está dando bejonas na vida, né? Não adianta você querer fugir, você querer tapar, maquiar, não adianta. O Davi, uma vez, ele disse assim, eu posso fazer a minha cama lá no inferno. Deus vai me achar lá. O que eu vou fazer? Deus me viu quando eu estava ainda em forma, eu era uma massa, era um negócio lá, Deus já me conhecia. Jeremias não falou? Antes de eu ser gerada no ventre da minha mãe, o Senhor já me via, sabia quem eu era. Mas não tem como eu omitir o que está aqui dentro. O Senhor, ele vê. A Bíblia diz o quê? Que é sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então, às vezes a pessoa vai dizer, não, que não tem nada, que não sei o quê. Ela tenta disfarçar. Irmão, para Deus não tem como. Pastora, mas se Deus sabe, então, irmão, por mais que Deus saiba, sabe, Ele quer que você reconheça, Ele quer que você se aproxime dele. Você quer ter um mês de agosto de bênçãos? Quem quer ter um mês de agosto de bênçãos quer? Começa por ali. O seu coração tem que estar todinho na mão de Jesus. Seu coração tem que ser todinho de Jesus, todinho. Porque às vezes a gente exige de Deus, a gente quer o 100% de Deus. Mas às vezes o nosso coração não dá nem 10% para Ele. E olha que eu nem estou falando de dízimo. Estou falando da tua vida mesmo. Às vezes a pessoa ela dá um buraquinho do coração dela para Deus. Não, o teu coração tem que ser todo de Jesus. Você sabia que tem um segredo para ser batizado no Espírito Santo? Você sabia disso? Qual é, pastor? O coração tem que ser 100% de Jesus. Ah, pastor, mas isso não tem condição, não, porque, né? Tem porque eu provei disso. É que requer uma entrega total. E para fazer isso, você tem que estar disposto a não viver para ti.
Você está disposto a viver para quem? Um dia que eu fiz isso, a vida mudou. Eu digo assim, um dia eu estava mais suja que nem pau de galinheiro, que nem diz, no outro eu estava sendo batizado com o Espírito Santo. Sabe que isso me inquietou, diz, mas por quê? Em parte eu não merecia. Quando eu fui orar a Deus, eu lembro naquela madrugada, quando eu já tinha dormido, e eu decidi ir para a cozinha da minha casa, porque nem sala eu não tinha direito. Aí era a porta de saída, assim era o banheiro, aqui já tinha a mesa. E era nesse quadrado que eu tinha costume de me ajoelhar na minha casa. E lá eu falava, vou na cozinha da minha casa, fui batizada com o Espírito Santo. 2009, 2006 fui batizada nas águas, e 2003 anos depois. Tem gente que é logo em seguida, né? Mas eu ali no meio daquela fase acabei tendo uns tropeços. E aí eu só queria me consertar com Deus, nada além disso. Eu não fui para buscar o batismo, e quem batiza é Jesus. Você sabia disso, irmão? É Jesus que batiza. Ah, pastor, eu estou pedindo para o Espírito Santo descer em mim. Não, Jesus fala, né? Que ele iria nos batizar com o Espírito Santo. Então isso aí é muito forte. Qual que é o segredo, pastora? Uma entrega total. Sabe que no outro dia eu não entendi muita coisa e eu falei com a esposa do pastor, que na época estava tratando comigo, ele dizia assim, por que Jesus me batizou? Por quê? Aí ela disse assim, olha, Gisele, pelo que tu está me falando, é que tu se entregou realmente para o Senhor. Irmão, e pior que foi. Eu disse para Jesus, eu digo assim, Jesus, não quero saber de mais nada. Irmão, eu não estou falando nem do chamado em si. Estou falando realmente em ser dele, sabe? Assim, Jesus, estou nem aí para tudo. Confessei a ele, falei tudo, vomitei tudo no tesouro. Digo assim, Jesus, eu quero ser tudo. Aconteça o que aconteceu, eu estou aqui, ó. Sabe, irmão, não é rasgar a veste, é rasgar o coração. Eu falei tudo para Jesus. E Jesus, a minha vida hoje é 100%. Pode olhar de canto a canto, examinar, tudo é teu. Olha, eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, assim, pode ser na sua casa, pode ser, eu digo, né, na igreja, mas tem que ter uma entrega total. Tem gente que não está deixando Deus ter acesso a certos pontos do coração dela, porque sabe que quando Deus tocar, ele vai requerer uma mudança naquela área. E a pessoa diz que não quer fazer. Não, pastor, eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus abra as portas para mim, eu quero que a misericórdia dele me alcance. Mas, né, Deus está me exigindo aquilo, mas não precisa tanto, né, pastora? Deus entende o meu lado. Como é que eu exijo de Deus 100% e eu não dou a ele 100%? Eu tenho que me entregar. Jesus, ele fala o que no versículo 13? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho, que irmãos? Falado. Então você vê que aquilo que limpa, o que purifica é a palavra de Deus. Então você tem que se aproximar dele, vem até ele, fala com ele. Por isso que até a gente fala, irmãos, né, abre a boca, busca Deus. Pastor, eu não sei orar, eu também não. O Billy Graham, ele dizia assim, ó, ore, até começar a orar. Vai falando, vai buscando. No primeiro momento parece que você não vai sentir nada. Mas o segredo está em abrir o coração mesmo para Deus, irmãos. Rasgar a alma diante do Senhor. Deus, ele recebe as palavras bonitas. Mas ele também aí para as palavras bonitas. Porque não adianta ter a palavra bonita se não tem todo o teu coração no altar. Teu coração tem que estar na presença do Senhor. Pastor, e se estiver sujo? Aí você tem que permitir ele limpar. Se tiver que perdoar alguém, você precisa se propor a perdoar. O dia que você requerer perdão, se o teu coração estiver magoado, o céu vai estar cerrado para você. Por quê, pastor? Porque daí você está negando aquilo que você recebeu. Já pensou se o Pai nos julgasse segundo as nossas iniquidades, irmãos? Não sobraria um sequer. Se ele não negou o perdão a você, como é que eu vou negar o perdão a outro? Então essa é uma oração que pode não ser ouvida. Deus olha para onde? Para o nosso coração. Olha o que diz ali em Mateus, e Jesus fala muito sobre isso, Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, o versículo 7. Aqui Jesus está falando da tradição dos anciões. Irmãos, e os escribas, eles observaram que os discípulos, eles comeram os alimentos sem lavar as mãos, tá? Aí Jesus dá um puxão de orelha neles. Eles começaram a enfocar com isso. Só abrindo um parênteses, Jesus não é anti-higiênico, tá, irmãos? Pastor, então, posso comer? Não, não é isso não. A gente tem que limpar as mãos.
Amém, pessoal? Né? Jesus não é antigênio, só que Jesus aproveitou a situação para mostrar para eles que ele estava se preocupando com algo externo, mas eles não se preocupavam com o que, pessoal? Com a vida deles, com o coração deles. Então, se você for ver os escribas, você sabe que os escribas, nessa época, eles eram aqueles que sabiam ler, eles tinham conhecimento da Bíblia. A maioria do povo não sabia ler, eles eram leigos, eles não tinham entendimento. Mulheres, então, misericórdia, entende? E eles sabiam ler, eles conheciam a lei, eles eram todos, né, doutos, sim. Às vezes a pessoa se achega diante de Deus, irmão, não é errado fazer lá mestrado, doutorado, ser cursado, não sei as quantas, que bom. Só que eu digo para ti, quando você for se apresentar diante de Deus, esquece o advogado tal, esquece o doutor tal, Deus não quer saber o teu cargo na terra, Deus quer saber de você, Deus quer saber de você. Irmão, quando eu vou orar, eu não fico dizendo Deus, né, porque a pastora tal está aqui, Deus está nem aí, irmão. Jesus, serva está aqui, tua filha está aqui, a Gisele precisa de ti. Gisele que é mãe, que é esposa, principalmente eu necessito de ti. A gente não tem que ter isso no nosso coração, porque às vezes a gente acha que o mundo, né? Pastor, Deus ele só quer do jeitinho que ele está, mas ele tem que ser um coração disposto a ser transformado. Aí Jesus falou aqui no versículo 7, hipócritas, falsos, né? Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração, o que, irmãos? Está longe de mim. Então, olha só que forte que Jesus fala. Em outro evangelho, Jesus fala aquilo que eu falei para você no início, chama eles de sepulcro caído. Que a sepultura muitas vezes é bonita por fora, a escrita, as lápides, né? A parte bem feita, a estrutura, mas por dentro, irmão, só podridão. Então Jesus chamou eles de falso por isso, porque eles queriam só se exibir, eles queriam os primeiros lugares na mesa, né? Irmão, não é nada de errado usar uma roupa bonita, amém? Não existe erro nisso. Mas, por exemplo, a roupa deles era extremamente bonita, eles carregavam um colar grandioso, que tinha 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Eles eram todos assim, como eu brinco, cheguei, sabe? Cheguei chegando. Eles queriam se mostrar como os espirituais, né? Mas, na verdade, o coração deles estava longe de Deus. Deus não recebia aquilo. Não tem gente fazendo um monte de sacrifício. Não, pastor, porque eu já disse para Deus, se Deus me abençoar, eu vou dar tanto para Ele. Eu vou caminhar de joelho mais 20 quadras. Deus não quer sacrifício, irmão. Ele quer um coração obediente. Diz e oferta é mandamento, faz parte, que eu digo assim, irmãos, sabe, do caminhar do salvo. Se faz com amor, com alegria, mas não como pagamento, trocadilho, se querer barganhar com Deus. Aí o dia que dá um desafio, um problema financeiro, oh Deus, porque eu sou dizimista, né? Irmãos, o fato de sermos dizimistas não está deixando a gente leso nos desafios financeiros, mas nos dá garantia que mesmo com as adversidades financeiras, nós somos mais do que vencedores, nós vamos triunfar sobre aquela dificuldade. Põe o teu coração diante do altar. Irmão, a gente está vivendo um tempo de apostasias. Tem muita gente brincando com Jesus, muita gente brincando com o Evangelho. Até nisso nós temos que cuidar do nosso coração, porque vai ter muita gente à nossa volta que vai cair. E se o teu coração não estiver guardado, irmão, você pode ficar com raiva daquela pessoa. E será que Jesus vai ter raiva da pessoa? Não, não vai. Você entende? Porque às vezes a gente fica assim, poxa vida, fulano, pastora, o fulano tinha que buscar direito a Deus. Pois é, não buscou. Pois é, não está andando com Deus. E se a gente não vigiar o nosso coração, a gente vai contaminar o nosso coração por causa disso também. Às vezes coisas que acontecem dentro de casa. Irmãos, o ser humano é falho. É ou não é? Eu disse hoje de manhã, eu prometo para você, eu vou falhar contigo. Pastor, a senhora promete? Sim. Eu tenho que confiar nas pessoas, mas não aquela confiança que eu deposito meu coração nas pessoas. Está entendendo, irmão? Não posso. Porque senão depois você fica todo frustrado. Porque eu não confio em ninguém mais. Porque eu não vou na igreja. Porque não sei o quê. Irmão, tinha alguns anos atrás, que a gente vinha para a igreja, a gente não via defeito na igreja.
Mesmo ela tendo, é ou não é? A gente olhava para o pastor e não via defeito, mesmo ele tendo. Mas o que está acontecendo hoje? O coração não está bom. E as pessoas só sabem ver defeito, só sabem ver falha, só sabem ver erro. E não querem mais congregar. Não querem mais estar dentro da casa de Deus. E nem eu falo, irmão, os defeitos existem. Mas você precisa buscar o Senhor. Nós somos pessoas imperfeitas, buscando um Deus que é perfeito, porque somente Ele é capaz de nos aperfeiçoar para a gente poder ir para o céu. Aqui é um monte de gente imperfeita. É ou não é? Eu também. E se a gente vem para a casa de Deus com o coração mau, a gente só vai ver defeito. Nada está bom. A gente vai se implicar com a palavra. Daqui a pouco a gente está pensando assim, o pastor está muito no meu pé. O pastor está pegando no meu pé. Ai, não gostei disso. Ai, não gostei do som, não gostei da luz, não gostei de não sei o quê. É porque o coração não está bom. Aí o diabo só faz ver defeito nas coisas. Então, algo que tem que ser transformado lá dentro de nós, irmãos. Pastor, eu quero que esse mês de agosto seja uma bênção. Sei, se teu coração estiver no altar. Amém? Olha o que ele diz aqui a palavra de Deus, o versículo. Vai lá um pouquinho, irmãos. Deixa eu ver aqui o versículo 19, por favor. Versículo 19. Porque do coração procedem os nossos pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos e falsos testemunhos e o que, irmãos? Blasfêmias. Então você vê, irmão, que tudo provém daqui. Olha o que Deus ele pede para nós. Provérbios, vai lá agora. Provérbios, capítulo 23. Provérbios 23. Daqui um pouquinho nós vamos orar. Provérbios 23, o versículo 26. Isso aqui é lindo demais, irmãos. Provérbios 23, versículo 26. O que Deus ele quer de nós? Dai-me, filho meu, o que, irmãos? O teu coração e os teus olhos observem o que? Os meus caminhos. Dai-me, filho meu, o teu coração. Pastor, eu não tenho nada para dar para Deus, pastor, o que eu vou oferecer a Ele? Você tem o que é suficiente, o teu coração. O teu coração. Mas dá de verdade. Inclina o teu coração a obedecer. Quarta-feira até eu disse para os irmãos assim, a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será? E às vezes a gente pergunta assim, irmão, você já se batizou nas águas? Ai, pastora, eu estou vendo, ainda não senti ainda. Não é sentimento, poxa. Quem crê e for batizado será? Não tem nada a ver com o teu coração em si. O coração do homem é enganoso, irmão. Pastor, eu entendi o que Cristo fez por mim. Eu reconheço que sou pecador, que eu preciso de Jesus para me ser salvo. Eu reconheço a obra redentora lá na cruz. Eu vou entregar minha vida a Ele. Ele vai ser o Senhor da minha vida. Aí você se batiza para uma vida de aperfeiçoamento. Todos os dias. Todos os dias na presença de Deus. Irmão, vale a pena. Eu não digo para ti que você não vai passar uns perrengues. Vai, que o diabo quer fazer você perder o foco. Mas que você vai ter vitória, você vai ter vitória. Amém? E ele diz, olha, os teus olhos observem os meus caminhos. Lembra o que diz a palavra? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Os nossos olhos, os nossos ouvidos são janelas que o que entra vai direto para onde? Para o coração. Então você não tem que olhar para lado nenhum, você não tem que atentar, dar os teus ouvidos para aquilo que não presta, porque senão vai contaminar o teu coração. E teve um homem na Bíblia, irmãos, que ele quase caiu. Salmos, capítulo 73. Aqui nós vamos ficar agora para a gente orar. Salmos 73. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Salmos 73. Esse salmo, ele é de um homem chamado Asaf, ou Asaf, né, conforme aí, alguns falam Asaf, outros Asaf, mas olha o que diz aqui, ó, Salmo 73. O Asaf, irmãos, ele era ministro de louvor. O Asaf, ele tocava instrumentos na casa do Senhor. Então você vê que ninguém está fora desse negócio aí, irmão. Seja membro, seja pastor, seja obreiro.
Olha para o seu irmão e diz para ele assim, ó, zóio aberto, irmão. Diz para ele, zóio aberto. Ó, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Olha o que o Asaf fala. Verdadeiramente, bom é quem, irmãos? Deus, para com Israel. Israel é o povo dele, tá? E para com os limpos de... Verdadeiramente, Deus é bom. Até Jesus fala em Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados limpos de... porque eles verão a Deus. O que é ver Deus? É ver Ele em ação na tua vida, tá? Então, olha que coisa forte. Deus é bom para com os limpos de coração. Ele está falando sobre a pessoa de Deus, mas aqui ele vai começar a contar o que aconteceu com ele. Versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros. O que Asaf começou a fazer? Ele começou a notar que os homens maus, o ímpio, o pecador, irmãos, eles estavam aparentemente indo bem na vida, que estava tudo certo, e ele começou a deixar aquelas ações contaminar o quê? O coração dele. E ele começou a ficar perturbado. Ele disse, mas poxa vida, até a morte deles é boa. Irmão, já vi crente falar assim, como é que pode? Eu sou de Deus, estou passando tudo isso, aquilo lá não é, está indo bem? Ah, isso é injusto. Eu mostrei para os irmãos, ministro, bota lá Mateus 5, 43, por favor. Mateus 5, versículo 43. Olha o que diz ali a palavra de Deus. Jesus, ele mostra aqui, irmãos, que o sol nasce para os bons e para os maus. Jesus, ele nos ensina, ó, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o quê? O teu inimigo. Isso é o que as pessoas falam. Jesus falou assim, ó, vocês ouvem o que os outros estão falando, tá? Eles falam que é assim. Continua. Eu, porém, vos digo, eu quem, irmão? Quem é que está falando aqui? Jesus. Olha aqui para a tela. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, o que mais? Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, qual era a visão de Jesus, né, irmãos? Fazer mal quem faz mal? Não, fazer bem, estender a mão para essa pessoa, orar por essa pessoa. Ah, pastor, aí está exigindo demais. Ah, daí você fala com Jesus, porque isso não sou eu que estou falando. Ah? E o que ele diz aqui o 45? Para que sejais filhos do Pai que estás aonde? O filho é parecido com quem? O Pai. E Jesus, quando ele derramou o sangue dele na cruz, foi para fazer o quê? Não foi para perdoar teus pecados? E como é que eu vou negar o perdão para alguém? Você está entendendo isso? Não tem condição. O Pai perdoou, o Pai amou. Mesmo eu e você não merecemos, porque a gente estava, irmão, com a natureza de Adão, a gente estava com a herdade de Adão. A gente foi separado de Deus. Jesus é a solução para nos aproximar do Pai. Então hoje, se eu quero perdão, eu preciso ceder o perdão. Se eu quero a misericórdia, eu tenho que ceder a misericórdia. Ah, pastor, aí não dá. Em Jesus dá. Por isso que Jesus falou, irmãos, que pela palavra a gente é limpo. Então você tem que orar. Ora mais. Lê Bíblia. Busca Deus. Vem para a igreja. Você sabe que até quando você não ora, Deus ele entende como uma resposta a tudo? Como assim, pastora? Porque quando eu oro, eu estou mostrando para Deus que eu dependo de Deus. Quando eu não oro, é como se eu dissesse para Deus assim, eu não preciso de ti. Eu sou independente. Eu faço, eu aconteço, eu mando na minha vida. Não preciso orar. Para quê? Também é uma resposta ao teu silêncio quando você não busca Deus. Quanto mais você buscar Deus, você vai conseguir. Acho que foi quarta-feira que eu falei. Vamos pegar aqui, digamos, a irmã aqui, né? A irmã me fere. Só Gisele, sem Deus, eu não consigo te perdoar. Eu não consigo. Porque ainda que eu seja uma pessoa boa em si, entende?
Agora, quem me habilita a fazer isso? Jesus, por causa da minha comunhão com Ele. Porque Jesus me dá os olhos dele, eu começo a olhar como Jesus. Eu vejo a pessoa com uma alma, eu começo a ver compaixão, eu começo a ter olhar de compaixão, de misericórdia, até para a pior pessoa. E ele diz ali, ó, olha que lindo, irmãos, o 46, lindo e forte, né? Porque faz que o seu sol se levante só sobre os bons, maus e bons. Irmão, quanta gente lá fora, quantas vezes eu escutei assim, não, pastor, não pode, porque o fulano lá, o assaltante, não sei o quê, pastor, o fulano lá tem que pagar. Deixa eu te falar uma coisa, você pode até ficar chocado com o que eu vou te dizer. Você botar aqui, sei lá, uma pessoa que está vivendo lá no mundo da criminalidade, lá um estrupador e eu do lado, vou botar ele, tá? O estrupador e ele. Sabe como é que Deus enxerga as duas pessoas? Pastora, Deus, ele fala que o estrupador é que comete mais pecado. Diante da balança de Deus, nós dois somos iguais. Ai, pastor, vai falar um negócio aí, pastora, aquele lá. Pois é que quando o ser humano está longe de Deus, quanto mais longe o ser humano fica de Deus, irmãos, quanto mais o pecado domina ele vai cometendo coisas terríveis, coisas sem pé e sem cabeça. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais o ser humano está se afastando de Deus, mais ele está cometendo umas coisas terríveis aí fora. Não é verdade? Só que o que acontece? Como dizem, qual que é o maior pecado? Roubar um caminhão de ouro ou roubar uma agulha? Não existe pecadinho, pecadão, dá mesmo. Porque o desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Porém, isso não depende somente dele. Ele convida com que as pessoas ofereçam a ele o seu coração, mas no intuito de deixar, irmãos, ele tratar do coração, se arrepender. Em Provérbios fala que aquele que confessa a transgressão e deixa, alcançará a misericórdia. Ah, pastor, mas fulano é um assaltante. Posso ir mais fundo, irmãos? A gente fala assim do assaltante. Ah, porque tem que pagar e morrer. Mas e se esse assaltante é teu filho? Você entende onde eu estou querendo chegar, pessoal? Pastora, irmão, vai pagar segundo a lei do homem. Todas as nossas escolhas têm como ser. Não tem como tirar isso. O que a gente planta, a gente colhe, irmão. Mas o que eu quero dizer é que se realmente o coração se arrepender verdadeiramente, arrependimento é mudança de atitude. Irmãos, aquela pessoa é alcançada com a misericórdia. Mas também outra coisa, né? Deus, ele sabe, não, quem está brincando com ele. Lá em Romanos, eu não vou abrir, mas o Paulo falou assim, recebam a bondade de Deus, a benignidade de Deus, mas não desprezem a sua severidade, porque ele também é severo. Irmãos, e a severidade de Deus, ela demora a se manifestar, sabe? Deus vai deixando o sol. Irmãos, assim como amanheceu para você, amanheceu lá para o ladrão. Assim como amanheceu para você, amanheceu para o traficante. Diga assim comigo, um novo dia, diga uma nova oportunidade de mudança, de arrependimento. Pode parecer que a severidade dele está demorando, mas vai chegar um dia em que a severidade dele vai se manifestar. E quem não está aproveitando o dia para colocar o coração dele diante dele, para ser limpo, para ser puro, para ser liberto, vai provar, irmãos, quem eu digo do juízo. Então a gente tem que aproveitar agora. Por isso que eu digo para ti, não deixa o teu coração ferir se alguém se levantar contra ti. Irmão, se alguém lá está cometendo barbaridade, não olha com olhar mal, coloque em oração. Não se contamina. Eu sei que isso é um desafio, mas eu digo para ti, vale a pena, irmãos. Vale a pena se você tiver uma vida de comunhão, de oração, uma vida no altar. Aí Jesus, ele fala o quê? Maus e bons, e a chuva desce sobre justos e injustos. O 46, por favor. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E que mais? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais?
Não fazem os publicanos também assim? Continua. Sede vós, pois, perfeito como é perfeito o vosso Pai, que está onde? Nos céus. O que é ser perfeito? É ser sem defeito? Não. É aquela pessoa que ela está na presença de Jesus e o seu coração é aperfeiçoado. Quanto mais o meu coração está na presença de Deus, eu acerto mais e erro menos. Não significa que eu não vou errar, mas eu vou errar menos. Eu vou tropeçar menos. Eu vou acertar mais. Diga glória a Deus. E olha o que o Asaf fala aqui, o Salmo 73. Agora vai ali para o versículo 13. Na verdade, em vão tenho purificado, que irmãos, o meu coração e lavado as minhas mãos, aonde? Louco. Irmão Asaf, chegou um momento que ele diz assim: o que me adianta estar na igreja? O que me adianta eu lavar meu coração na inocência, na pureza? Não, tem uns que já estão nesse nível. Pastor, eu vou na igreja, eu só tomo nos ombros. Eu vou na igreja, é só luta, é só problema, é só... Irmão, ele já estava com o coração tão ruim, que ele estava vendo como se fosse vão tudo que ele estava fazendo. Diga assim com a pastora: o meu trabalho não é vão no Senhor. Jesus falou: sede santo, porque eu sou. Vale a pena a santidade, não? Você sabe que hoje em dia você ter uma família, irmãos, em santidade, ter um casamento limpo, parece até rebeldia para esse mundo. Mas se tiver que ser rebelde nesse nível, pode ser. Amém? É doideira para alguns. Você perdoar, você fazer o bem para aquele que te faz mal. Mas Jesus te capacita a isso. E ele diz em 14, Salmo 73, 14: pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos seus. É como se Asaf dissesse assim: olha, eu nem vou falar tudo, porque se eu falar tudo, vai sair até umas porcarias da boca. Não tem crente que até palavrão fala. Ai, isso aqui eu estou furioso aqui. Poxa, quem que está em Cristo é uma nova criatura, você controla. E ele diz aqui, o 16: quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo, o que, irmãos? Perturbado. Cada vez que o Asaf afastava o coração de Deus e tentava, ele queria compreender, não, porque o homem mal não pode, está melhor que eu, ele ficava extremamente o quê? Perturbado. Uma aflita, perseguido, não dormia, vivia agoniado, depressivo, angustiado. Até que ele faz uma coisa. Ele diz aqui, até. Fala assim comigo: até que enfim. Ele faz o quê? Até que entrei no santuário de Deus. Você sabe o que significa isso? Derramar de alma. Ele estava fugindo de Deus, irmão. Eu só sabia ver as situações e as coisas estavam entrando no coração dele, estava entrando, e ele não buscava em Deus. Irmãos, tem gente que pensa que certas mudanças é automático. Não, pastor, Deus está vendo e vai acontecer. Não, você tem que buscar. Você tem que se achegar, você tem que se aproximar, rasgar a alma diante de Deus, falar: Deus, está acontecendo isso. Mas quando ele faz isso, ele diz mais: então entendi eu o fim deles. Ele pôde compreender todas as coisas. Irmão, tem coisa que está tapada a pessoa porque ela não tem buscado em Deus. E olha o que o Asaf fala, como é que era a vida dele, o versículo 21. Versículo 21. Assim, o meu coração, o que, irmãos? Se azedou e sinto picada nos meus rins. Dá um sorriso, pergunta para ele: teu coração está azedo, irmão? Pergunta essa. Como é que era o coração antes dele entrar no santuário? Meu coração era azedo. Senti umas fisgadas, umas picadas. Vivia esquisito. O que mais? Assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal. Ele ficou violento. O ministro derrubou. Ficou violento, ficou bruto. Vai saber se o sacerdote não pediu uma coisa para ele. Vai se lascar, estou cansado disso também. Sempre faço tudo certo.
coração animal, racional, agir sem pensar, loucamente. Não tem marido que fica assim, mulher que fica assim, filho que fica assim com os pais, gente que fica assim com o patrão, com os colegas de trabalho. Diga assim comigo, por causa do coração mau. O coração não está saudável. Ou seja, não está um coração puro na presença de Deus. E ele diz aqui mais: todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão. Você sabe, irmãos, que mesmo o Asaf doido daquele jeito, Deus estava ali. Só que Deus não se manifestava porque ele, o Asaf, não se prontificava a buscar. Irmão, Deus sempre esteve conosco. Diga obrigado, Jesus. Apenas ouvindo das nossas loucuras, irmão. Mas Ele só quer que você chegue até Ele, para Ele poder fazer toda a obra no seu interior. E Ele diz no 24: guiar-me-ás com os teus olhos, e depois me receberás em glória. Olha o que o Asaf fala, que lindo. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E não há na terra quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para... Irmão Asaf disse assim: eu desejo Deus, eu desejo dele, eu preciso dele, eu careço dele. Irmão, você tem que ter desejo de ler Bíblia, de orar, de estar na igreja. Você tem que ter desejo de buscar Deus, irmão. Você tem que ser desejoso, você tem que ser apaixonado por Jesus, irmão. Isso muda a tua vida. Seja apaixonado por Jesus. O Asaf voltou a ter esse coração. Ele diz assim: a minha carne e o meu coração podem desfalecer, mas hoje eu sei que o que fortalece o meu coração, quem é? É Deus. Que lindo, irmão. Ele fala assim, ó: e a minha porção para sempre, pois eis que os que se alongam de ti, o que acontece, irmãos? Perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostando se desviam de ti. Pastor, mas Deus não quer alcançar todos? Ele quer, mas Ele conhece o que mesmo? Ele sabe quem está brincando com Ele. Não pode ficar com Deus, não. Posso levar Deus para a barriga. E o que Ele está dizendo? Mas para mim, para a gente encerrar, bate no peito assim, ó, fala assim, ó: mas para mim, fala, para mim, bom é me aproximar de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas... Que lindo, irmãos. Quando seu coração está nele, bom para ti é se aproximar, você começa a contar testemunhos. De que, pastora? De cura, de libertação, de prosperidade. Você começa a dar fruto, você começa a viver as obras de Deus, as maravilhas de Deus na tua vida começa a acontecer. Bom para mim é me aproximar de Deus. Dá um sorriso para o teu irmão e diga para ele assim, ó: bom para ti é se aproximar de Deus. Amém? Aí você vai contar as maravilhas do Senhor. Diga glória a Deus.